Olá, sejam bem-vindos ao canal Resumo de História e o vídeo de hoje será sobre Agripina, a jovem, ou também conhecida como Agripina Menor, que foi considerada a mulher mais poderosa da Roma antiga. Quando falamos de Roma antiga, normalmente lembramos das empreitadas dos grandes imperadores que por lá passaram, mas muitas mulheres tiveram um papel fundamental na ascensão de alguns imperadores. Uma delas foi Agripina, a Menor, mulher muito importante nos reinados de três primeiros imperadores romanos, o Calígula, o imperador Cláudio e o imperador Nero. A importância de Agripina não se resume somente à sua ligação parental com os três imperadores, mas também por sua desenvoltura e estratégia dentro da política. Agripina era bisneta e única descendente viva do imperador romano Augusto e era também irmã do imperador Calígula e mãe do futuro imperador Nero. Vamos conhecer um pouco sobre a história de uma das mulheres mais poderosas da dinastia Júlio-Claudiana? Inicialmente criada pela avó, a menina Agripina conviveu pouco com os pais, que eram membros relevantes do governo romano. Porém, com a morte do pai Germânico, a sua mãe passou a criar os filhos, instruindo-os fortemente nas mais diversas artes e técnicas, pois era um dos eixos centrais dos patrícios do império. Aos 13 anos, casou-se com um tio de segundo grau, com o cônsul Domício Enobarbo, através de um casamento arranjado. Enobarbo era acusado de assassinar o seu pai, porém, o matrimônio criou um laço dinástico poderosíssimo entre um parente de um imperador, no caso era Agripina, e um político muito poderoso, que era o marido. Depois que o imperador Tibério, tio adotivo de Agripina, morreu, Calígula, irmão de Agripina, que era sobrinho adotivo de Tibério, assumiu o trono. Com isso, a romana passou ao círculo mais poderoso do país, com alto prestígio e mais títulos. Na mesma época, ela deu à luz ao seu único filho, o futuro imperador Nero. As relações entre Calígula e Agripina eram instáveis. No ano de 39, Calígula exilou Agripina e a sua outra irmã, Lívia, por conspirarem contra ele. Com o assassinato de Calígula em 41, o seu tio Cláudio assumiu o controle de Roma e tornou-se imperador, revogando assim a pena de exílio de Agripina. A partir de então, a jovem viu sua grande oportunidade e a aproveitou. Suspeita-se que ela tenha envenenado seu segundo marido, o Crispo, e posteriormente desposou seu tio, o imperador romano, como forma de chegar ao poder. Agripina logo pressionou Cláudio para que adotasse seu filho Nero e fortaleceu a posição do filho casando-o com Otávia, filha de Cláudio. O casamento entre Agripina e Cláudio foi desaprovado popularmente, mas as oposições políticas no interior das cortes foram rapidamente lapidadas e o reinado do imperador se tornou conciso e rigoroso. Como imperatriz, Agripina se tornou a mulher mais poderosa de todo o Império Romano. Numa jornada sangrenta de fortalecimento político, auxiliou o assassinato de toda a dissidência juliana no palácio em favor de Nero, recebendo o incomum título de Augusta, que normalmente era dado a viúvas. Seu esforço pelo poder era ascendente. Com o favoritismo descarado do marido, ela foi homenageada em diversos lugares do império e teve grande influência na nomeação de cargos. Durante o reinado de Cláudio, Agripina foi a primeira mulher romana a aparecer na frente de uma moeda e ao lado do próprio imperador.
Agripina sentava-se ao lado do marido, o imperador Cláudio, em um trono idêntico ao dele e agia como uma governante, algo muito impactante em Roma, já que não era permitida a participação das mulheres na política. Paralelamente, ela envenenou todos os rivais potenciais e é bastante provável que também tenha assassinado seu marido, o imperador Cláudio, que morreu depois de ter comido cogumelos envenenados. Há também indícios que Agripina tenha assassinado o britânico, filho e herdeiro do imperador Cláudio. Com a morte do imperador Cláudio, Nero, o filho de Agripina, assume o trono e a sua mãe conservou o poder como regente, assumindo o título de Augusta, que significa divina ou imperatriz. Agripina era muito querida pelos romanos e Nero tinha muito orgulho de dizer que era filho dela. Porém, logo compreendeu que não estava a salvo da sede de poder da mãe e tentou assassiná-la por diversas vezes. Tentou envenená-la, depois enviou-a à Baía de Nápoles a bordo de um navio que deveria afundar, mas ela nadou até o litoral. E posteriormente ele fez com que o teto do quarto desabasse sobre ela. Porém, alguém avisou Agripina antes que ela entrasse no quarto. Acabou que Nero mandou um soldado esfaqueá-la e espancá-la até a morte, e depois comunicou ao povo que a mãe dele havia tentado matá-lo diversas vezes. E assim termina a história de Agripina, assassinada pelo próprio filho e considerada uma das maiores tiranas dentro da história antiga. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.